Nós vamos agora falar do BPM, tá? A gente estava falando BPMN, BPM é a mesma coisa, só que é a simbologia. Vai, aqui nós não temos. Então, a gestão do processo e negócio é a abordagem sistemática utilizada nas organizações. Então, para que a gente utiliza, né? Para definir processos de forma padronizada com elementos, ou seja, com as simbologias. Tá? E o que é esse BPM? Business Process Management, ou seja, é a gente gerenciar os processos, é uma maneira de gerenciamento dos processos, tá? É o gerenciamento sistemático e contínuo dos processos organizacionais, com foco em melhorar a eficiência, qualidade, alinhamento estratégico. Ele não é só uma metodologia, ele é uma disciplina de gestão. Para disciplinar os colaboradores a gerenciar os seus processos, ou o processo da empresa, ou o processo do setor. A gente pode ter processo individual, processo do setor, processo de equipe e processo institucional, que é o da empresa. E por que o BPM importa? Por que a gente tem que ter esse gerenciamento de processos? Porque ele vai conectar a estratégia, que é aquele pessoal lá no topo da pirâmide, a operação, que é a base, aumenta a previsibilidade de resultados, porque quando tu desenha um processo, tu está desenhando todas as opções do que pode acontecer, então no meio desse desenho tu já pode resolver problemas, se eles acontecerem, continuarem acontecendo no processo, tu pode fazer alteração, né, para a resolução, facilita a automação e a digitalização e também a documentação de cada um dos processos e promove uma cultura de melhoria contínua. Porque se tu está analisando ele, prevendo, né, ações e tu está já resolvendo qualquer tipo de problema ou intercorrência que pode acontecer, tu já está promovendo a melhoria dos processos da tua empresa. Objetivos, tá? Qual é o objetivo do BPM? É melhorar o desempenho, reduzir desperdícios, aumentar a eficiência e gerar valor ao cliente. Tá? E tudo isso para a tua empresa se diferenciar no mercado. Ok? Aí, o ciclo do BPM, ele não é uma ação pontual, ele é um ciclo, porque a gente vai estar sempre fazendo aquele processo. Processos geralmente são diários. Se não são tarefas diárias ou tarefa que a gente tem que estar fazendo, né, periodicamente, não tem necessidade de existir um processo. Se é algo que tu vai fazer uma única vez ao ano, a cada 5 anos, não há necessidade de ter um processo. Ele vai estar dentro do teu processo, ou diário, ou mensal, ou semestral. Tá? Então, cada etapa alimenta a próxima, garantindo que a organização aprenda, adapte e evolua. Então, a gente precisa entender onde é que está o ponto de partida, quais são as simbologias e o que fazer em cada uma das tarefas. Então, isso é o BPMN que vai dizer para a gente, tá? Primeiro, a gente faz o planejamento, tudo começa com a identificação de um problema e planejamento na administração, sempre. Identificação do problema, planejamento. Depois a gente faz a modelagem, a análise, nós vamos fazer a implementação. Toda vez que faz a implementação, a segunda etapa na administração, sempre vai ser o monitoramento. Tu implementou qualquer coisa, seja um processo, uma melhoria, um atendimento, qualquer coisa, uma nova ferramenta, um treinamento, tu vai fazer monitoramento daquilo. Com o monitoramento, tu vai saber se precisa fazer uma melhoria. E ela tem que ser sempre contínua. Não é porque tu completou o ciclo, terminou em melhoria contínua, que tu vai parar. Não, tu vai ir lá para o planejamento novamente. Se precisa de uma melhoria, tu vai ter que planejar essa melhoria, concorda? Vai para o planejamento novamente. Se tu fez uma melhoria, tu tem que fazer um planejamento, tu vai ter que modelar essa melhoria, esse planejamento, esse novo processo lá dentro do teu BPMN.
Aí tu vai ter que analisar para ver se aquela melhoria que tu fez está realmente funcionando. Vai implementar aquela melhoria. Depois que implementou, vai monitorar. Então, o ciclo vai estar sempre fazendo isso, tá? Por isso que é um ciclo de BPM. Etapas desse ciclo de BPM é aquilo que a gente já falou ali, né? Primeiro a gente planeja, depois a gente modela, depois a gente analisa, depois a gente implementa, monitora e melhoria contínua. Tá vendo lá embaixo a linha pontilhada? Saiu de melhoria contínua, voltou para o planejamento, tá? Planejamento de processo. A etapa de planejamento é a base de toda iniciativa BPM. Então, para iniciar qualquer coisa, tu tem que, primeiro, ter uma dor, um problema. Aí, se tu tem uma dor, um problema que precisa ser resolvido, tu vai planejar a maneira dessa resolução. Então, sempre nós vamos começar com identificação de processos críticos, ou identificação de qualquer coisa, no caso, como é processo, a gente vai começar com a identificação dos processos críticos. Mapear quais processos têm maior impacto no resultado organizacional e nas expectativas do cliente. Estou falando isso se a gente chegar num local e tiver que fazer mapeamento de processo. E essa for a nossa função. Se a gente notar que está desorganizado, que não tem padrão, seja até a nossa atividade diária, por mais simples que seja, eu posso ser recepcionista, que é a porta de entrada do administrativo, telefonista, assim como chama agora nas empresas, atendimento. Eu tenho que ter um processo, né? A pessoa chegou na minha empresa, chegou lá no meu balcão, eu sou a primeira pessoa que tem que estar lá. Primeiro, eu tenho que ter um processo de postura, de saber como me vestir. Porque se eu estou recebendo a pessoa e eu sou a primeira coisa que ela vê na empresa, eu provavelmente vou ter que ter um tipo, vai ter um processo para isso. Qual é o processo? A postura. Eu não posso estar jogada na cadeira, porque eu sou a imagem. Eu tinha um chefe, o chefe não, ele era um líder, aquela pessoa. E ele sempre falava assim para mim, Lu, a gente só tem uma única chance de dar uma boa primeira impressão. A gente não tem duas chances de dar a primeira impressão, porque ela é a primeira impressão, não tem segunda impressão. Então, se tu é a porta de entrada da tua empresa, tu vai ter um processo. Postura, comunicação, tu não vai chegar e nem, opa, legal? Valeu? Tamo junto. E faz isso, né? A não ser que a tua empresa seja uma startup, não sei, pode ser. Mas até nas startups, né, tem que ter uma comunicação legal. Imagina se chega um senhor de 50 anos, né? Senhor de 50 anos, eu tenho 50 anos. Chega um senhor de 70 anos lá, tu vai falar, e aí, beleza? Beleza? Como é que tá? Senta aí. Não vai fazer isso, né? Então, vai ter que ter um processo de comunicação. Já é um processo. A pessoa chegou, postura, primeiro processo. A gente começaria lá com círculo. Círculo. Né? Aí, setinha. Atender o visitante. Aí, dentro tem um retângulo. Atender o visitante. Aí, depois, setinha. Cumprimentar o visitante. Aí, provavelmente, vai ter uma subtarefa. Como é que vai cumprimentar? Qual palavra você vai usar? Isso a gente vai dizer. Aí, atender o cliente. Aí, o que vai dizer? Se ele quer uma pergunta que vai resolver ali, provavelmente vai ter, né, um círculo já fechadinho. Atender o cliente, resolveu o problema, fechou. Mas não, chegou ali o cliente, eu tenho uma reunião marcada com a dona Luciane. E aí, tem um processo por isso, o que vai fazer? Vai ficar parado ali? Não, qual é o processo? Por favor, você pode aguardar um minutinho? Deseja uma água, um cafezinho? Aí ele pode dizer, aí deseja uma água, um cafezinho, aí vai ter um diamantezinho, né? Que é, se ele disser sim, o que tu faz? Diamante. Se ele disser não, o que tu faz? Se ele disser não, tu vai avisar a dona Luciane que o fulaninho está lá esperando. Se ele disser sim, tu vai chamar a menina que serve o cafezinho, a pessoa da copa, vai pedir para ela trazer um café e uma água para ele. Isso tudo é processo. É um processo individual de uma única pessoa. Individual, que mais de uma pessoa não seria, né? Mas é um processo individual de uma única tarefa, de uma única ocupação, de um único cargo. É uma tarefa de todo dia. Amanhã, a Mariazinha não está lá na recepção,
Se entrar a Marilinha sabe como é que ela tem que fazer quando chegar alguém. Porque é igual para todo mundo, ele é padronizado. Amanhã, é Mariazinha primeiro, né? Mariazinha não é mais. A Mariazinha está de folga, a Marilinha sabe o que fazer. Eu não preciso. Imagina cada dia que ela sai, ou que ela está de férias, ou que ela está de folga, ou que ela saiu para ir ao médico e outra pessoa para lá, a chefe do setor das recepções tem que lá treinar. Imagina, gente. É um absurdo, é um tempo. Por isso que tem os processos. Por isso que eles são padronizados. Qualquer pessoa que chegar lá vai atender da mesma forma. Eu indo hoje lá na empresa, vou ser atendida assim. Amanhã, se eu for e não for a mesma recepcionista, ela vai me atender da mesma forma, porque o padrão é da empresa. E não é da Marianinha nem da Marina. É da empresa, tá? Definição, outro planejamento de processo, definição de objetivo. A gente tem que definir metas também, até mesmo no processo, a gente tem que verificar, a gente saber se está dando resultado ou não. Fazer um processo por fazer não tem nenhuma utilidade. Ele tem que ter um objetivo claro, ele tem que ser mensurável, ele tem que ter uma meta. Por exemplo, ali no atendimento, a meta pode ser a melhoria no atendimento em até tantos por cento de satisfação do cliente. Quando eu mandar lá a pesquisa de satisfação, eu quero que ele diga que o atendimento dele na recepção foi muito bom. Eu quero que de 10 clientes, 8 digam isso. Que foi no mínimo bom, entre bom e ótimo, e excelente. Tá? Então, tem que ter KPIs, tem que ser mensurado. E tem que ter estratégias de melhoria, definir abordagem, recurso. A pessoa responsável para conduzir esse processo. Tem empresas grandes que têm setores, pessoas, equipes responsáveis só por gestão dos processos da empresa. Ele vai ficar mensurando, ele vai ficar organizando, ele vai ficar planejando somente os processos da empresa. Tal importância que tem essa parte. Tá, e como é que a gente modela, né? A gente modela através do BPMN ou através de fluxogramas dos processos da empresa, tá? Tem o EPC também. O EPC é muito pouco usado. Eu vou falar mais do BPMN, que é o mais utilizado, amplamente utilizado nas empresas, tá? Então, modelar significa representar o processo, tá? De forma gráfica. Como eu falei para você, em qualquer língua, tu vai fazer o processo aqui no Brasil, lá do outro lado do mundo, a pessoa vai olhar o processo e ela vai saber ler, porque ele vai estar com as simbologias internacionais dos processos. Análise do processo. Como é que a gente faz a análise do processo, né? É a etapa em que o processo é modelado e é examinado criticamente para ver os pontos fracos. Tá? E aí, as oportunidades de melhoria. Se tu analisou ele, tem ponto fraco, tem que ver qual é a oportunidade para melhorar ele. Primeiro, falhas e... Primeiro não, porque não tem ordem, tá? Ponto 1, falhas e erros. Identificar onde o processo falha com frequência, causando retrabalho, atraso ou custos adicionais. Gargalos, mapear os pontos de acúmulo onde o fluxo de trabalho desacelera, compromete prazo e capacidade. Retrabalho, detectar atividades que precisam ser refeitas por falta de qualidade, informação ou alinhamento. Por isso que a gente está sempre analisando os processos, tá? E também identificar as oportunidades de melhoria, onde tem espaço para melhorar esse processo, para deixar ele mais fácil, tá? Com menos retrabalho, menos gargalo, tá? Mas cumprindo os prazos, tá? Depois a gente faz a implementação, né, das melhorias. Após identificar os pontos de melhoria na análise, chegou a hora de agir. A implementação é a etapa que as mudanças planejadas são efetivamente aplicadas ao processo, com foco em aumentar eficiência, qualidade e desempenho. É para isso, tu não vai mudar um processo por nada. Se tu mudar ele, é porque tu quer que ele se torne mais eficiente. Alguma melhoria tu vai fazer nele, né?
Então, tu vai fazer o redesenho, depois a execução e depois tu vai validar. Né? Todo aquele ciclo lá que a gente viu, né, no início. Implementação bem-sucedida vai depender do engajamento das equipes. Gente, importantíssimo, tá? Guardem isso na cabeça. Quando se implanta qualquer coisa nova numa instituição, tem que treinar os colaboradores. Tá? Ah, mas é só eu e a minha colega na equipe, não interessa, as duas têm que ser treinadas. Tem que treinar, não adianta tu fazer tudo isso. Tu vai lá, tu vai identificar o ponto fraco, tu vai mapear, tu vai planejar, tu vai resolver esse ponto fraco, e aí tu vai implementar. E aí as pessoas não sabem utilizar, olha quantas etapas tu passou em vão, porque tu não fez um simples treinamento com os colaboradores, e mostrou essa nova implantação, essa nova parte do processo, esse novo ciclo dele. Tá? A frase ali, ó. Tá aqui, ó. Ai, pulei. A implementação bem-sucedida depende do engajamento das equipes. Então, tem que ter um treinamento, tá? É importante treinar após cada implementação de cada fase, cada movimentação, cada alteração no processo. Bom, aí tu fez lá, identificou as análises, mapeou, planejou, e aí tu colocou e ele tá, o processo está em andamento. Né? Aí o que a gente tem que fazer? Monitorar para ver se ele está funcionando da maneira que a gente planejou. Eu planejei que ele aconteceria assim. Ela ia atender o convidado, ela falaria com o convidado, ela teria postura, ela ia se acompanhar. Aí ela ia perguntar para o convidado como posso ajudar, depois ia oferecer um cafezinho do convidado e depois direcionaria o convidado para onde ele precisa ir, para a pessoa a qual ele veio procurar. Então, tu vai monitorar para ver se isso está dando certo. De repente, isso é muito moroso. De repente, não é isso que vai funcionar. Ou está faltando alguma etapa no meio. Né? Aí ela tem mais alguma coisa. Depois que ela falar, ligar para lá e dizer, olha, fulano, o senhor está aqui para reunião contigo, a gente pode colocar, vai direcionar ele até a sala de reuniões. Ela pode, como ela dizer, a sala de reuniões até a direita, esquerda, sala tal. Pode não funcionar quando vê o convidado está perdido lá dentro. Pode sair, tem que mudar o processo. Não, a partir de agora, o processo é o seguinte, o convidado chega lá na frente, dá as boas-vindas, pergunta se ele quer cafezinho, pede cafezinho da água, aí depois liga para a fulana dizendo que o convidado está ali. E aí, após, ela direciona, ela acompanha, acompanha ele até a sala da fulana ou na sala de reuniões. Só que tem que já ter um desse processo na hora de ser a fulaninha. Aí a fulaninha vai continuar direcionando ele. Tem que chegar lá, treinar a fulana. Aqui, ó, o processo mudou. Aqui, agora, tu leva ele até a sala, para ele não ficar perdido dentro da nossa empresa. Mas, para isso, tem que ter o monitoramento e o treinamento, tá? Aí, monitorou, tá dando certo, vai para as próximas etapas. Entregou ele lá, ele atendeu, né? Ele teve a reunião, e aí como é que faz? Na saída, o que ela faz? Deve ter, provavelmente, um processo de despedida. Foi muito bom ter aqui, qualquer coisa. Ou documentação, tem empresas que exigem, né? Tem que tirar foto, fazer a ficha do cara. Na saída, talvez tenha que entregar o crachá. Né? Provavelmente pode ter empresas que têm crachá sem circular lá dentro. Qual é o processo, né? Depois. Pode ter outros processos. Está funcionando? Está funcionando, esse processo está pronto. Nunca mais olhar para ele? Não, uma hora eu vou ter que voltar a olhar para ele. As coisas mudam. As pessoas mudam, a minha empresa muda. Então, a gente sempre vai voltar lá e vai monitorar esse processo para ver se ainda está funcionando. Então, a primeira interação da melhoria contínua. Primeiro, os ajustes e ganhos rápidos identificados. Depois, refinamento com base em dados e aprendizados reais. Aí, depois, por último, a maturidade. O processo está estável, eficiente e está sendo
orientado ao valor do cliente. Por que a gente gera valor do cliente? Porque só no processo de receber ele já está se sentindo valorizado. Ele foi ali, ele foi bem atendido, com postura, ele teve uma comunicação boa, ele recebeu café e água, ele foi acompanhado até o local onde ele tinha que ir, sala de reunião, a sala que ele encontrar, ou foi encaminhado lá à expedição para a retirada da mercadoria dele. Então, isso é a maturidade, isso é criar valor. Ele criou o valor para a tua empresa mediante um processo simples da recepção. Pode ser todas as empresas, pode ser, para que serve isso? Para que eu quero criar valor? Porque eu preciso me diferenciar do meu concorrente. Primeiro, até porque essa parte vai ficar toda registrada. Então, a gente vai saber quem esteve lá, a hora que ele esteve lá, o dia que ele esteve lá, a hora que ele entrou e a hora que ele saiu. A gente nem falou que nesse processo da recepcionista, ela talvez tenha que fazer uma planilha com esses dados. Nome dele, um CPF, porque ele não vai ficar transitando dentro da tua empresa sem tu saber quem ele é, a hora de entrada, a hora de saída, quem ele foi visitar, né? Deve ter isso também, isso deve estar lá no processo, ela recebe a pessoa e preenche a planilha de visitação com os dados. Tá? Isso faz diferença. Por que ele vai ali e por que ele não vai na outra empresa para comprar? Qual é a diferença que tu está criando? Tu tem que sempre criar valor para a tua empresa, para o cliente te escolher e não escolher o concorrente. Lembra, né? Na aula de marketing a gente falou muito nisso. É muito fácil o cliente ir para a concorrência. É muito fácil ele ir lá na rede social e falar da gente. É fácil. Hoje as coisas estão fáceis demais. E tornar essas informações públicas é muito mais fácil também. Antes era mais difícil. Agora, na palma da mão, sentadinho no conforto do lar, ele faz isso. E, gente, lembre-se, aprenda. Para reclamar, o cliente vai. Ele escreve, ele senta, ele para e ele faz. Pede para ele elogiar também, se ele vai fazer. Para elogiar, uma hora lá, quando ele tiver tempo, assim, de bom humor. Com nada para fazer, mas para reclamar, ele vai. Então, processo bem feito, examinado, sempre sendo monitorado, vai dar valor à tua empresa, tá? Decomposição de processo, o que é isso, tá? Dividir um processo maior em partes menores. Então, nós vamos receber lá um processo que pode ser da empresa, institucional, é de toda a empresa. Aí nós vamos dividir ele em setores. O RH vai pegar a parte dele, o financeiro é dele, o comercial é dele, o marketing é dele, a TI é dele, e desse processo maior vai fazer os seus processos. Por exemplo, aumentar um dos processos, dos planejamentos lá da diretoria do CEO, aumentar as vendas em 30% em 6 meses. A gente vai ter que criar processo para isso. Não é um setor só responsável, não é só o comercial. Quem acha que só o comercial é responsável por venda, está atrasado. Porque tem que o marketing primeiro começar a trabalhar, né? Botar uma empresa lá na vitrine. Aí sim, depois entra o pessoal das vendas. Tem o pessoal da RH, que tem que saber trazer pessoas para a empresa com gabarito, habilidades, né? Competência, habilidades e atitudes que vão atingir as metas do comercial. Até o pessoal da operação é responsável. Porque a operação faz né, o dia a dia. Se a operação para, a empresa para. Então, quando a gente faz um processo dentro de uma empresa, ele pode ser de um setor e ele pode também sair daquele setor e precisar de outros setores, tá? Então, a decomposição do processo é isso. Tu pegar um processo maior, macro, e depois dividir. Aí ele vai para o setor. Dentro do setor, nem todo mundo faz a mesma coisa. Embora no setor, né, o setor de marketing, nem todo mundo faz a mesma coisa lá no marketing. Embora sejam todos o setor de marketing, cada um tem a sua função. Lá dentro do marketing, esse processo do marketing vai ser desmembrado em processar. A equipe de rede social vai ficar esse processo. A equipe do site, eu não sei se fica dividido no marketing. A equipe do site depende da empresa.
vai receber esse processo, a equipe que precisa gerar lead vai receber esse processo, o pessoal do design que faz os cards, faz não sei o quê, vai receber esse processo. Então, foi dividido em subprocessos dentro do marketing. Aí, dentro do marketing, eu tenho 2 pessoas que cuidam da rede social, que dão os processos da rede social. Elas vão olhar as 2 e vão se dividir também aquele processo. Eu vou ficar com isso e tu vai ficar com isso. E aí tem os processos. Elas não vão fazer a mesma coisa, né? Porque se elas vão fazer a mesma coisa, não tem que ter 2 pessoas, eu tenho uma só. Aí uma vai ficar com uma parte do processo e a outra com a outra. Aí eu faço os cardzinhos assim, 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 e tu vai pegar esses cardzinhos, tu vai fazer a revisão deles, e depois tu vai postar lá na rede social. Tu vai fazer o texto, eu faço o card e faço o texto. Então, mesmo assim, tem processo diferente do setor, tá? Níveis de decomposição são esses que eu falei para vocês aí, tá? Já vamos passar nesse aqui. Agregar valor. Eu falei o que é, mas de novo isso é importante. A gente tem que saber o que é agregar valor na empresa, tá? Um processo agrega valor quando transforma em recurso em algo útil, relevante e desejado pelo cliente. Exemplos de valor agregado: redução do tempo de entrega. Se tu tem um processo padronizado, tu consegue fazer isso. Por exemplo, se eu preciso reduzir, meu concorrente entrega em 3 dias e eu tenho que entregar em 2. Eu vou chegar para vocês e dizer assim, gente, aqui todo mundo é da expedição, da logística. Gente, a partir de agora, nós precisamos entregar em 2, a gente não pode mais entregar em 3, tá? É em 2 dias. Aí, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é revisar o processo. Ah, mas olha só, Lu, não dá, porque a nossa máquina lá que gera a nota fiscal, a impressora é muito velha, muito antiga, ela demora um tempão para gerar a nota fiscal. Ou então, o pessoal lá das compras, lá das vendas, ele demora muito para mandar os dados do cliente para nós, para a gente preencher a nota. Ou então, o financeiro demora muito para dar ok lá, que o cliente pagou para a gente separar a mercadoria. Aí alguma coisa no processo está errado, né? Ou o processo está errado lá na venda, se está demorando para mandar o para ok, que foi vendido, ou está lá no financeiro, está demorando para emitir a nota fiscal e nos dar ok, finalizado. Ou precisa trocar essa impressora. Então, aí o que a gente faz? Vai lá para aquele ciclo, lembra? Mapeamento, análise, planejamento, colocar em ação, monitorar. Novo processo a ser desenhado para a gente diminuir, tá? Aumento da qualidade de produto é um valor agregado. Para isso, também talvez precise de processo para aumentar a qualidade do produto. Se eu sou uma fábrica e meu produto não está sendo bem, aí tem que ver onde é que está o problema. A minha máquina não está produzindo legal, né? O pessoal do controle da qualidade não está analisando. Por acaso, o pessoal do controle da qualidade tem uma planilha, ou cada um olha, eles abrem assim a camiseta, dão uma olhadinha e deu. Ela tem 2 buracos no braço, um buraco para a gente botar a cabeça e um para a gente botar a cintura, tá bom? É isso. Né? Então, para a melhoria do produto, talvez eles tenham que ter uma planilha para analisar. Analisar costura, analisar tecido, analisar mancha, analisar ribana, analisar se tem etiqueta, se a etiqueta está no lugar certo. Tá? Talvez seja isso para a melhoria do produto. Melhoria na experiência do cliente. Esse é processo, só processo, melhoria na experiência do cliente. Porque ele tem que se sentir bem dentro da nossa loja física, dentro da nossa loja online, enquanto ele está falando com os nossos colaboradores. Seja o pessoal lá na ponta, lá na entrada do atendimento, o pessoal da venda, até o pessoal da expedição que está entregando para ele, até aquele cara lá do transporte que vai lá com o caminhão levar para ele. Aqui, já que eu mostrei para vocês as que agregam valor, porque as atividades que não agregam valor. Retrabalho não agrega nem para o cliente, muito menos para a empresa. Espera, tempo em que o processo fica parado, isso não agrega valor. Até amanhã. Atividades redundantes, tarefa duplicada, verificação desnecessária, que não contribui nenhum ponto para a qualidade.
E burocracia excessiva. Tem que existir a burocracia, tem que existir a valorização, mas ela não pode parar o processo. A burocracia ela é importante, mas não pode parar o processo. Aprovações e controle em excesso que travam o fluxo. Esses dias eu fui comprar, eu achei um absurdo aquilo. Eu pedi um orçamento, eu tive que calibrar uns equipamentos de alta precisão, umas balanças para a faculdade, para aula prática. E é balança de alta precisão. Aí eu pedi para uma empresa, disse assim, para ela, faz um orçamento para mim, mandei a foto da balança, mandei a foto da etiquetinha, configurações da balança. E deu assim, uns 4 ou 5 dias ela não tinha mandado assim. Mandei para ela, olha, preciso do orçamento, né? Preciso fazer isso, a aula daqui 15 dias, eu preciso dessas balanças calibradas. Ela assim, eu só não te dei ainda, só não te mandei o orçamento porque o diretor da empresa ainda não revisou. Gente, o diretor da empresa precisa dar ok em cada orçamento daquela empresa para ela mandar para mim. É óbvio que vai levar um tempão para ela mandar para mim esse orçamento. E eu já tinha outras coisas, só vou precisar mais um, porque o processo da empresa que eu trabalho é apresentar 3 orçamentos. Eu não posso continuar o processo, ele para. Aí eu estou naquele ponto ali, ó. Burocracia excessiva. O processo para enquanto eu não insiro 3 orçamentos lá. Uma vez eu estava com tanta pressa para inserir uma página em branco, só para inserir uma coisa. Inserir uma página em branco, só para inserir. Porque ele não deixa, se eu não anexar 3 documentos, ele não deixa eu seguir no processo. E ela não me mandava o orçamento, porque o diretor, imagina, o diretor, o CEO, deveria estar pensando em planejamento estratégico, ele para o planejamento estratégico, ele para lá, ele não faz reunião com o fornecedor, com o empresário, com o investidor, nada, ele não faz nada disso, ele para e vai olhar uma pilha de orçamento para revisar para ver se está certo. O estratégico que a tua empresa, o processo da tua empresa é esse, o diretor, o CEO, é o diretor do teu setor ou o CEO? Não, o CEO é o presidente da empresa. Ele para tudo para você para olhar os o processo da empresa, nenhum orçamento sai sem apresentação. Eu disse, quanto tempo vai levar daqui uns 30 dias? Será que consegue? Para o próximo semestre, eu vou ter que transferir essa disciplina para o próximo semestre, não vou conseguir fazer isso. E aí, eu acho que aí teve uma pessoa de fora, um cliente, porque ele não agregou valor nenhum para mim. Eu tive que chegar para ele assim, eu preciso desse processo, eu preciso desse orçamento para hoje. Então, bate na porta lá do CEO, pede para ele dar uma olhadinha, porque tem 2 balanças da orçamento, não é 2 balancinhas só que eu tenho que dizer. Tu já me mandou várias vezes o seu orçamento, só te explicar o mesmo do semestre passado. Só me dá o quê? Se mudou o preço, não tem problema, só me dizer que mudou o preço. Mas, gente, imagina o atraso, imagina essa empresa em relação ao concorrente. Ela, é que assim, ó, não tem muitas empresas que fazem isso no Rio Grande do Sul, então a gente fica refém dela. Não tem outras. E aí, o que eu fiz? Fui lá no financeiro, perguntei para ele se eu podia mandar só 2, porque eu não estava conseguindo um terceiro. Ele sabe, porque ele já viu que em outras situações a gente teve a mesma situação, ele se preocupa. Vai lá e coloca um arquivo em branco lá, que eu vou analisar e vou dar aprovação a partir de 2. Eu acho que depois de uns 4 dias ela me mandou o orçamento. Eu disse para ela, não precisa mais. Já fechei o processo, já está lá, já estou aprovado pelo financeiro. Eu acho que o dia que ela me mandou, a empresa já tinha ido lá, já tinha até calibrado as coisas. Imagina, ela perdeu, o atraso, a espera dela não agregou o valor para a empresa. Ainda bem que eu tenho que lá, a faculdade é grande, mas a gente tem uma negociação com os gerentes. Então, eu cheguei para o cara que disse assim, ajuda aí. A aula é daqui 15 dias e eu ainda não calibrei as balanças. E é uma aula que não é assim, eu posso cancelar. É uma aula de alunos que vêm do interior do Rio Grande do Sul para ter aula naquele dia, naquele polo. Imagina se eu já tivesse comprado passagem, se eu já tivesse reservado hotel, os alunos. E aí eu ia ligar para os Antônio, a disciplina foi transferida. Ele assim, tá, agora, não vou ter reembolso do hotel da minha passagem, aí o que eu faço? Vai pagar? Imagina a faculdade ia ter todo esse custo. Porque o meu fornecedor tem um processo moroso desse jeito. Que ficou fora, né? Primeiro que ele ficou fora. Depois que ela me mandou o orçamento dela, o orçamento dela até não precisa ser aprovado, não por valor, mas porque ela ia cumprir ela ia cumprir uma das exigências que era prazo.
A gente estava com problema de prazo. Ela perdeu. Ela nem entrou, mas não é que ela perdeu, ela nem entrou. E ela já é um dos contatos que está lá para trás. Se ela não mudar o processo dela, eu nunca mais vou falar. Essa empresa eu nunca mais vou falar, porque eu sei que ela precisa que o CEO pare a vida da empresa para aprovar o orçamento lá. Então, o processo não pode ter esse pé, não pode ter essa burocracia excessiva. E nem, muito menos, atividades redundantes. O cliente no centro do processo. Se a gente tem que criar valor para ele sim está no centro do processo. A gente tem que pensar no processo para criar valor para ele, então o cliente sim, ele vai estar, ele é a razão de existir de qualquer processo organizacional. Então, sempre que a gente começar a pensar num processo, a gente tem que começar a pensar o que eu, como cliente, me sentiria feliz, confortável, eu sentiria uma experiência agradável de estar nessa empresa. Né? Aí a gente tem vários processos. Eu, por exemplo, com essa empresa que demorou para me dar o orçamento, não foi uma experiência boa. Se algum dia alguém de alguma faculdade, que eu já trabalhei, chega a ser me indica empresa para fazer calibração para mim, eu preciso calibrar uma ferramenta. Eu tenho duas para te indicar e tem uma que eu vou te indicar para te não olhar. Não liga para ela, a não ser que tu tenha muito tempo sobrando para calibração. Eu fico pensando, quando é que a gente faz orçamento que a gente tem muito tempo? Quem trabalha na administração sabe que não. A gente faz tudo para ontem. Por isso, os processos são importantes, para evitar que a gente corra dessa maneira. Mas, geralmente, as coisas acontecem assim, né? Numa empresa, você vai fazer orçamento, não tem tempo. E nem quer ter. Tu tá com o processo, imagina, o processo fica parado, lá, travado o teu processo, tu não consegue andar. E todo mundo te cobrando. Porque tu tá com o teu fornecedor que não consegue te atender no prazo. Tu não quer isso. Tu quer parceiros comerciais, tu quer que o cara te atenda, tu quer que o processo ande, tu quer acabar com aquilo, tu não quer acabar, porque eu quero viver, ele fica aquilo lá, latejando. Não terminou, tá parado, que é tudo montado, sabe? Ele é um tipo, o BPMN, ele é um tipo de pessoa que fica dentro do tempo todo. Tu tá demorando, tá devagar, ele fica dentro do que, tu quer que ela tá na palavra. Tá todo mundo esperando, e quanto mais corzinha ela fica, porque às vezes o processo, cada um coloca a sua cor, né? O meu é rosa, o outro é amarelo, o outro é azul. Aí, quando fica as bolinhas de tudo quanto é cor, significa que um monte de pessoa está esperando para continuar. Tu não quer isso, não quer que meus colegas não estão cobrando. Luciane, olha lá, está demorando, eu preciso continuar e está travando o processo. É por isso que o PPMN é muito boa, a ferramenta é boa, porque ela vai te avisar. E a gente vai ter um fornecedor desse? Não, ela não criou valor, é uma empresa que eu não vou indicar. Muito pelo contrário, ainda vou dizer, não trata com essa, daqui as duas, trata com essa duas, essa terceira, não trata. Então, tu tem que fazer todo o processo pensando no melhor do teu cliente, tá? Como é que tu vai identificar o que o teu cliente quer? Através de pesquisa de satisfação, que é o famoso NPS. Pesquisa de satisfação do cliente é com as perguntas ou o gabarito do NPS, tá? A gente vai ver isso em outra disciplina detalhado, o NPS. Mas satisfação do cliente é NPS. Feedback direto, se tu não quer fazer o NPS, pergunta ali, tá no atendimento com ele, o que tu achou, gostou, mas tem que ser claro na pergunta para saber exatamente o que ele tem que responder. Analisar as reclamações. Sempre vai ter, é difícil uma empresa que não tem reclamação, vai ter sempre o melhor processo que tu faz. O que não pode é não responder ao teu cliente. Se ele reclamou, vai lá e responde. Se ele reclamou publicamente, responde publicamente, em primeiro lugar, e depois vai no privado tratar exclusivamente com esse cliente. Mas todo mundo tem que saber que a tua empresa está atenta àquilo. Não deixe simplesmente, daqui a pouquinho eles esquecem. E isso fica ruim para a imagem, tá? Então, análise de mercado. Então, a gente tem que estar sempre analisando o mercado, as tendências, benchmark, que está sempre pesquisando o meu concorrente. Então, tem que estar sempre atento a isso, para a gente saber qual é a necessidade do cliente e para organizar os nossos processos para atender essas necessidades. Requisito do processo. O que é requisito? Condição mínima e necessário. O mínimo e necessário que precisa ter em um projeto, tá? Tipo desses requisitos. Funcionais. O que o processo deve fazer? Qual é a função do meu processo?
de qualidade, padrões de excelência esperado. Qual é a função do teu processo e o que tu quer, onde tu quer chegar com esse processo para te dizer, esse processo está 100%. Qual é o padrão de excelência, tá? Prazo, tem que ter um prazo máximo aceitável a início e fim desse projeto, desse processo. Regulatórios, tem processos que precisam seguir algumas leis, ou a lei nacional, ou algumas leis exclusivas daquela empresa, daquele tipo de atividade, tá? E de custo, né? Tem os limites de investimento que são aceitáveis num processo. Não dá para a gente criar um processo e aí esquecer que a empresa tem, né, uma verba. Então, a gente não pode ultrapassar essa verba dentro do processo, tá? Modelos de referência do BPM. São estruturas consolidadas e reconhecidas que orientam como a organização tem que gerenciar o projeto, o processo, tá? Baseada em boa prática e experiência comprovada, para que gestores e analistas não precisem começar do zero na implementação do BPM. Tá? Então, a gente geralmente já tem algo desenhado, a gente vai fazer implantação e melhorias nos processos. Por que é difícil começar um processo do zero? É difícil chegar num lugar e não ter nenhum processo, ele pode ser desorganizado, pode estar errado, pode, né, vai estar confuso, pode ser que a pessoa não tenha treinamento, mas vai ter um processo, ninguém chega. Para chegar na empresa, tu chegou na empresa, tu vai lá e coloca o dedo, né, lá no ponto. É um processo. Então, se tu coloca o dedo, é um processo. Se tu chega na empresa, vai direto na tua sala, tenta, liga teu computador, é um processo. Toda empresa tem um processo. Ele pode não estar desenhado, organizado, pode não estar agregando valor, tá? Então, na redução do risco de erro, baseado em prática validada por diversas organizações ao redor do mundo. Gente, a gente tem que aprender que copiar o que deu certo, tá? Não é ruim. Se deu certo, por que eu não vou copiar? A gente não faz um copia e cola para a nossa empresa, porque são atividades diferentes, empresas diferentes, pessoas diferentes que estão lá. Mas se o processo deu certo no local que eu trabalho, por que eu não posso trazer para a empresa nova que eu estou? Ou se o processo deu certo numa empresa que eu visitei, eu fui lá que estava a empresa, fui lá ter uma reunião com o gerente de marketing, cheguei lá e vi que eles fazem assim. Pô, tá dando certo aqui, porque é legal. Por que eu não posso levar para a empresa implantar? Ah, não vou copiar. Não, fica feio, já pensou se eles sabem que eu estou copiando deles? Não. Copiar é excelente, se já deu certo. Imagina, tu já vai eliminar uma parte que é fazer uns testes na tua empresa. Porque tu já sabe que naquela empresa deu certo, então só monitorar e, né, modelar ele para o nosso formato, tá? Eles aceleram a implementação. O que é isso? Oferece frameworks pronto que pode ser adaptado à realidade de cada pessoa. Então, quando tu contrata um BPM, BPM é o nome do processo, mas as ferramentas têm nomes comerciais, tá? Quando tu utiliza um BPM, ele já vem com os frameworks prontos, que é o círculo para início, o círculo com borda dupla para mensagem, círculo fechadinho para o fim, o losango para a decisão, o retângulo para as tarefas, tá? As setinhas, ele vem tudo pronto. Facilitam a comunicação, criam uma linguagem comum entre gestores, analistas e equipe de TI, porque é sempre igual. Se tiver retângulo, é uma tarefa. Se tiver bolinha, é um início, ou uma mensagem, ou um final, dependendo da bolinha. Se tiver seta, é naquela direção que eu tenho que ir. Nem sempre a seta vai ser horizontal, a seta pode ir para cima, pode ir para baixo, a seta pode voltar. Então, vai ser sempre que tu vai olhar a seta, é a direção que eu tenho que ir, tu vai olhar o retângulo, é a tarefa que eu tenho que fazer, tu vai olhar a bolinha aberta, é aqui que eu tenho que iniciar a minha parte, tá? Então, ele facilita muito a comunicação. Aqui aí tem os modelos, tá? De processo, de modelagem de processo. O mais usado é o BPM. BPM e o BPME.
Estrutura clássica composta pelas etapas de planejamento, modelagem, análise, implementação, monitoramento e melhoria contínua. É a ferramenta mais utilizada para os processos, para desenhar o processo. O PDCA, que eu já venho falando para vocês, ele vai estar dentro do processo. Lembra as etapas? Planejar, controlar, avaliar, checar. Então, ele sempre vai estar lá. E os modelos de melhoria comum, que pode ser o Lean, o Six Sigma, o Kaizen, aí são ferramentas comerciais, tá? Eu não gosto de dar nome, não ganho nada deles, mas é importante vocês saberem. Porque se vocês colocarem lá BPMN ou BPM, vai aparecer lá para vocês, lá no Google, vai aparecer para vocês quais são as ferramentas comerciais de venda, tá? Tem modelos gratuitos que pode usar gratuito por um tempo, experimentar, ver se é gratuito, ver se tem modelo, aquela ferramenta é melhor. Não gostou, não renova, não faz a implementação, troca para outra, tá? Eu já digo para vocês que de todas que eu já usei, o Six Sigma é o que mais atendeu, mas eu trabalho muito mais com empresas de educação do que qualquer outro segmento. Então, eu estou te dizendo para vocês que o Six Sigma me atendeu muito bem, talvez porque a minha atividade seja na área da educação e não numa fábrica ou numa startup ou em outra coisa qualquer, tá? E os modelos de melhoria comum, já falei. Ah, fechou. Alguma dúvida para a gente? Eu quero mostrar para vocês um BPMN agora. Alguma dúvida sobre essa parte? Então tá. Abra uma aula 4 agora, enquanto isso eu vou mostrar para vocês um modelo de BPMN que eu tenho aqui. Esse é o meu? Não, é o meu. Vou pegar no Google, porque até achar em qual coisa que está mais fácil. História de pegar gente agora por enquanto, nessas duas disciplinas, que é gestão de processos e ambiental, sim. Por enquanto, eu não tenho nada. Por enquanto, eu tenho essas duas. Geralmente, vou ficando. Tá dando, enquanto for as disciplinas que eu tenho especialidade, eu vou fazendo com vocês. Ai, obrigada. Ó, esse aqui não é tão bom, esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor. Ver se eu consigo botar lá. Muito pequenininho. Esse aqui tá bem bronze. Aqui, esse tá bem bom. Ó, esse aqui é um modelo de um BPMN, tá? Aquele retângulo maior, que é o azul, verde, rosa, para vocês estão na mesma cor? Isso, tá, né? Azul, verde, rosa.
Isso se chama piscina, tá? Então, no BPMN, aquilo ali é a piscina que chama. Aí, cada uma das cores, o azul é uma raia, o verde é uma raia e o rosa é outra raia. Você está vendo lá em cima no azul, usuário, user, que está escrito. Tem no círculo que ele só tem uma linha. Significa que é lá que começa. Tá? Aí ele tem uma seta, tá vendo? A seta está dizendo que ele vai para aquele lado lá e vai para o report bug, que é a tarefa que ele tem que fazer, executar. Dali, ela desce. Provavelmente ali ela está indo para outro setor já. A outra raia pode ser um outro setor. Ele desceu, aí já não é mais aquele setor, mais lá o azul, que é o responsável. Aí foi ali verificar o bug. E aí tem um losango. Se tem um losango, tem que tomar uma decisão. É por isso que vocês viram que quando chega no losango, ela foi para dois lados, porque a decisão pode ser no. Se a decisão, se depois da decisão a resposta for não, ele vai lá para o notify user, que é notificar o usuário. Se a resposta for sim, vai por fix bug. É assim. E eu consigo saber, sem estar escrito que aquele losango lá eu tenho que tomar uma decisão, sem estar escrito que o círculo lá com uma linha só é o início, eu olhei aqui, eu sei aonde inicia. Eu sei que eu tenho que tomar uma decisão e eu sei aonde que é a direção que o meu fluxograma está andando. Aí ele vai ali até notificar o administrador e aí ele desce, instalar a nova versão, notificar o usuário novamente. Sobe lá para cima, usar o aplicativo, usar a nova aplicação. E ele termina lá na bolinha vermelha. Ela não precisa ter cor, tá, gente? Porque às vezes a gente pode fazer isso no Word, com o fluxograma não pode ser que não tenha cor. Ele pode estar em preto e branco. Mas como a bolinha está preenchida, tá vendo que ela tem dupla linha está preenchida, está pretinho lá, eu sei que lá no final. Tá? Eu sei onde ela inicia, eu sei onde ela tem que tomar uma decisão, eu sei o que eu tenho que fazer, porque está escrito dentro do retângulo, o retângulo é a tarefa. Tá? Ali vocês estão vendo que embaixo do Fixbug lá tem uma descida para um documento que é New Application. Ali pode ser uma nova regra, um novo manual que eles colocaram ali, é um documento. Ele não é uma tarefa. Você sabe por que ele não é uma tarefa? Porque ele não está dentro do retângulo. Não é uma tarefa. De repente, é só uma mensagem, algo que eu tenho que abrir para ler. Tá? Assim que é desenhado um BPMN. E aí ele é dessa maneira, com esses gráficos, com esse simbolismo, que é para eu entender sem precisar saber inglês, francês, espanhol. Sem ser da empresa X, da empresa Y, todo mundo usa essa simbologia como BPMN. Tá? Entenderam mais ou menos como é que ele funciona? Como é que é os processos? Ele pode ser nesse formato, ele pode ser num formato mais simples, ele pode ser só um fluxograma. Ele pode ter mais raias, tá? Aqui só tem 3 raias, mas ele pode ter muito mais raias. Quando ele é institucional, ele pode ter, cada raia pode ser um setor da empresa. Tá? Então, só vamos dar uma olhadinha lá na aula 4, que eu falei para vocês. Antes da gente sair, mais 10 minutinhos, eu prometo que eu libero vocês, tá? Só quero mostrar uma coisinha na aula 4 lá. Tá dando erro? Ah, tá. O problema é que hoje eles não vão conseguir resolver para ti, porque eu acho que eles não estão aí, né? Eu agradeço que eles vão esperar a comissão que eu não tivesse sido cadastrado, e o meu e-mail. O seu e-mail não existe. Aí eu não consigo nem controlar a senha do meu tipo de